Mundial FM, que prazer estar com vocês novamente aqui. Prazer mesmo, nós somos Cauim e Ianin, da Coexiste. A Coexiste é uma escola existencial que forma consultores existenciais. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar no nosso site coexiste.com.br, tá? E lá tem muitas atividades, inclusive atividades gratuitas para você iniciar a sua jornada de autoconhecimento de uma forma muito objetiva e muito realista. Ok, então é uma escola onde a gente trabalha assuntos existenciais colocados na prática, né? Porque sabedoria tem a ver com prática. Sabedoria não é teoria, porque saber é vivenciar aquilo que você sabe. Enquanto isso está só na teoria, isso não se torna uma sabedoria. Isso é um potencial de você vir a saber. Mas, quando você sabe as coisas, você aplica. Exatamente. Né? Consciência das coisas, ciência das coisas, consciência das coisas significa espontaneidade nisso. Né? Isso se torna natural em você. Você acaba vivendo isso naturalmente. Espontaneidade, como a gente já falou aqui antes, são ações que vêm do ser, são ações que vêm de quem você realmente é, né? São ações espontâneas, são ações que refletem a verdade sobre você. Então, aliás, até é engraçado, né? Porque falar assim, sabedoria, alguém é muito sábio. Não, sabedoria é normal. É normal. O que não é normal é a não sabedoria, porque aquilo que nós somos tem um contato direto com Deus. A nossa natureza, ela não é separada de Deus. A nossa mente não é separada da mente de Deus. É uma única mente. Então, quando a gente está conectado com o que nós somos de verdade, não há como não ter sabedoria, porque a sabedoria está naquilo que nós somos, porque aquilo que nós somos está conectado com Deus, está conectado com a onisciência. Então, quando alguma coisa não está clara, quando alguma coisa o mundo da dúvida, o mundo do medo não é um mundo do que nós somos, não é um mundo da realidade do que nós somos, é o mundo da ausência do que nós somos, e isso é que dá medo, isso é que gera dúvida, né? Então, a semana passada a gente falou aqui sobre milagres. A gente falou sobre a expiação, né? Sobre o processo de expiação e sobre Jesus, que foi o precursor, né? Quem iniciou o processo de expiação nesse planeta. E para falar de expiação, a gente falou um pouquinho de milagres, né? Porque o processo de expiação é o processo de correção da mente através de milagres. E aí a gente sentiu vontade de compartilhar um pouco mais sobre o que é milagre. Sim. Porque as pessoas têm a palavra milagre na mente como se acontecesse algo impossível, por exemplo. Né? O impossível aconteceu, nossa, um milagre. Porque as pessoas olham para as manifestações físicas, né, do milagre. Quando acontece um milagre, as pessoas entendem que aconteceu uma coisa no físico, uma manifestação física. Uma doença se curou, né? Alguma coisa no físico mudou muito. E parece que assim, contrariou as leis, as leis que as pessoas entendem. Da biologia, da física, isso. Até da medicina, enfim. Só que assim, as pessoas contrariou até onde elas conhecem, né? Porque é muito comum na humanidade entender que aquilo que você nunca viu não existe. Né? Aquilo que você não sabe parece que não existe. Aquilo que não consta no passado parece que não existe. Mas é só um desconhecimento de coisas que são muito naturais. E então essa correção, o que é uma correção? O que é a expiação? O que é o milagre? São mudanças na mente, e na verdade é uma retirada da mente dos pensamentos que estão na frente do seu natural. Ao invés de você olhar para aquilo que é natural em você fica olhando para ideias que você pensou e que não tem nada a ver com você. E aí é uma mente fora de foco, né? Fora de foco da realidade do que nós somos. Então, milagre é uma correção nessas ideias, e expiação é o conjunto de milagres que
que é o conjunto total de milagres limpando todas essas ideias que não tem nada a ver com a gente, né? Exatamente. Então, a gente vai continuar falando um pouquinho hoje, né? Sobre milagres, porque assim, é muito importante ter em mente que todo o processo de ascensão, de transcendência, o processo de iluminação, quem quer realmente alcançar um estado de consciência muito elevado, precisa saber o que é milagre, precisa conhecer o processo de milagres, porque todo o trabalho que tem que ser feito é na mente. A gente trabalha o corpo, a gente tem várias ferramentas, né, de outros trabalhos, mas que no final todos têm que gerar uma correção na mente, porque todo equívoco está na mente, então só a mente pode ser curada. Então a gente trouxe aqui, a gente vai trazer muitas vezes aqui conteúdos que estão em uma obra chamada Um Curso em Milagres, né? Para falar em milagres, nada como a gente olhar para uma obra chamada Um Curso em Milagres. Que é uma obra que a gente gosta muito, nós somos, né, estudiosos, e o nosso curso fala, né, junto com o Curso em Milagres. Ele é baseado numa vivência, porém também é baseado em tudo que está no Curso em Milagres está no nosso curso. E nossa vivência diária é em cima disso também. Então, é por isso que é muita prática, né? Porque, como a gente estava falando antes, o saber vem quando você percebe que você está praticando aquilo que você aprendeu. Quando o que você aprendeu muda o seu comportamento. Aí você pode dizer que tem um saber envolvido. Tipo, eu sei tal coisa porque as minhas ações comprovam isso e demonstram isso. Né? E esse conteúdo veio da mente de Jesus, né? Que é a consciência mais elevada que pode haver. E a base de tudo, é o precursor de todas essas transformações. Tem uma frase nesse livro, uma frase de Jesus que fala assim, nós falamos semana passada. Semana passada foi sobre isso. Eu estou a cargo da expiação que empreendi começar. Ele foi o primeiro, deu o marco zero desse processo de correção da mente, né? Esse processo de milagres. Esse processo de milagres. Então, ele é absolutamente especializado nisso, né? Então, o que é um milagre, né? Então, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 1 do livro Um Curso em Milagres, que se chama O Significado dos Milagres. Esse capítulo fala sobre o princípio dos milagres. É lógico que é longo, que a gente não vai falar sobre tudo isso hoje, mas vamos falar algumas coisas. Lembrando que milagre é uma correção na mente. Simples. Simplesmente isso. Uma simples correção na mente. Quando você muda uma ideia, quando você muda um paradigma, um conceito, uma crença, algo que manda no seu comportamento, que direciona seus sentidos, sua percepção, que direciona a maneira que você vê o mundo, que você interpreta as coisas, os relacionamentos, a maneira que você interage com tudo e com todos, vem do jeito que você pensa, vem do seu sistema de crença. Então, quando você muda qualquer coisa nesse sistema de crença, você muda uma ideia. Mudar uma ideia é um milagre, ok? E mudando o que você pensa, naturalmente vai mudar o seu comportamento, vai mudar as suas sensações, vai mudar a sua forma de perceber o mundo, vai mudar a sua forma de perceber todas as coisas, vai mudar a forma de você perceber os seus relacionamentos e vai mudar a forma principalmente de você ver a si mesmo. Sim, importante isso. Olha, não tem como mudar o seu cenário, como mudar a maneira que você se relaciona ou as pessoas com quem você se relaciona, o tipo de relacionamento que você tem com as pessoas, ou mudar qualquer coisa no físico, mudar um ambiente sem mudar a mente. Qualquer coisa que você for fazer, no final você vai ter que mudar a mente. Senão você percebe situações que a pessoa fica repetindo e vivendo sempre a mesma coisa. Na verdade, ela pode até mudar o cenário, mas no final tem uma sensação, resultado, que é
correspondente à sensação interna dessa pessoa, a Pois é. sensação que provém do sistema de crença ou dos pensamentos dela. Você já deve ter sentido isso e percebido isso nas pessoas também, assim, Com tipo, certeza. eu mudo de trabalho, no fim estou sempre na mesma sensação, né? Parece que eu tinha um problema com o meu chefe, mudei de empresa, agora tenho um chefe muito parecido com o outro. Eu mudei de namorado, agora tenho um namorado muito parecido com aquele, parece que eu tenho os mesmos problemas. As mesmas questões e as mesmas sensações. Isso que é importante entender. Que os pensamentos geram a sensação, que gera uma vibração, que vai te colocar nas cenas que você estiver. Sim. Okay? Então, onde você for, você vai levar consigo aquilo que você pensa. Eu vou mudar para a Europa. Tá, você vai levar tudo que você pensa para a Europa e vai ficar tudo... A sua mentalidade vai junto, né? Quando você muda. Entendeu? Então, nós vamos falar hoje sobre esse primeiro capítulo do livro Um Curso em Milagres, da obra Um Curso em Milagres, que esse capítulo se chama Princípios dos Milagres, ou seja, a base que rege os milagres, né? Exatamente. Como é que eles funcionam. Então, o item 1, primeiro princípio, são 50 princípios dos milagres. 50, porque não vai dar para ver tudo hoje. Nós vamos falar de alguns. Sobre alguns, ok? Então, não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais difícil nem maior do que outro. Um milagre não é mais difícil e nem maior do que outro milagre. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. Que interessante, né? Por que ele falou de amor? Sim. Né? Porque todo milagre é uma expressão de amor. E não existe expressão de amor diferente da outra. Amor é amor. Amor verdadeiro, o amor de Deus é amor. Então, não há ordem de dificuldades em milagres. Né? Um não é mais difícil nem maior do que o outro. Isso significa que não é mais difícil mudar uma ideia do que mudar outra ideia. Ideia é ideia. Sim. Pensamento é pensamento. Né? Pensar... a gente sempre fala, né? Pensar num elefante, numa coisa muito pesada, num jumbo, num avião muito grande, e pensar num alfinete, você tem o mesmo esforço para pensar em uma coisa ou em outra. É pensamento. Não existe um pensamento mais difícil do que outro. Um pensamento mais pesado que o outro, né? Um pensamento mais comprido que o outro. Porém, você tem um nível de apego ao seu pensamento diferente de um pensamento de outro. Então, parece que mudar uma ideia ou mudar outra ideia tem um nível de dificuldade diferente. Só que não. A dificuldade está em o quanto você quer manter esse pensamento na sua mente ou não. A dificuldade está no seu querer, né? Você quer continuar pensando desse jeito que te faz sofrer, que te leva para essas sensações que você tem tido, te leva para essas cenas, essas situações, nesses perrengues que você tem tido, né? Esses pensamentos que geram nos seus relacionamentos essa sensação que você não gosta. Você quer continuar pensando isso ou você quer mudar esses pensamentos? Porque muitas vezes a gente pensa que a gente quer mudar, mas tem alguma coisa que você vê um ganho ainda. E aí precisa começar a identificar o ganho que você está vendo nessas situações desconfortáveis, para aí você conseguir identificar se você quer mudar o pensamento ou não. Porque mudar de ideia é só mudar de ideia. É só mudar o pensamento. Não tem dificuldade. Porém, o valor que você dá para cada pensamento gera um nível de dificuldade que você acredita que tem em mudar uma coisa ou outra. Então, é comum em processos, né, de ascensão você começar a trabalhar primeiro pensamentos ou crenças ou conceitos que não têm muito valor para você, que não são pensamentos que você se identifica tanto assim. Então, você consegue mudar esses pensamentos e já perceber uma mudança no seu comportamento e na sua forma de viver, de se relacionar, nos seus ambientes, enfim, às vezes você até muda de trabalho, muda de casa, né? Muda a forma da sua aparência, mas chega um momento em que você começa a ter que trabalhar valores muito caros, valores que você fala, não, esse sou eu sou assim, eu penso assim. Porém, são pensamentos que te geram mal-estar. Ainda são pensamentos que te geram desconforto.
E aí você vai ter que descobrir ou se lembrar que você não é os seus pensamentos. Você vai ter que se lembrar que o que você é independe do que você pensa. O que você é independe do que você pensa. Você pode pensar o que você quiser, pode mudar os pensamentos o quanto quiser, mas o que você é, que foi o que Deus criou, isso não muda de acordo com o que você pensa. Entende? É só uma identificação equivocada com esses pensamentos que geram desconforto. E eu queria falar um pouco sobre assim, essa coisa do amor, né? Legal. Todas as expressões de amor são máximas. Nessa história de milagre, a partir de Jesus, isso ficou muito forte, né? Uhum. Jesus fazia muitos milagres. Jesus fez milagre na cara de todo mundo. Né? E como é? Aí ele mesmo lança uma obra, um livro chamado Um Curso em Milagres. Então, eu, que já fiz tantos milagres, manjo disso, né, conheço isso, eu vou fazer uma obra chamada Um Curso em Milagres. Para quê? Para que você possa aprender como é que isso acontece, né? Como é que Jesus fazia milagres? Primeiro, a condição dele de amar as pessoas é absoluta. O que significa isso? O que ele viu nas pessoas? O que é que tem nele que faz com que ele ame tanto as pessoas? O que ele viu, o que Jesus viu, foi a realidade da existência. Ele viu o que é realmente existir. Ele viu que quando ele olhava para qualquer representante da vida, para qualquer pessoa, onde a vida está, a vida que está ali é a mesma vida que está nele. Então, ele não vê diferenças entre a vida de qualquer pessoa e a vida dele. Então, quando você não vê diferenças, você também consegue ver que os interesses de qualquer pessoa não estão separados dos seus interesses. Ok? Os interesses de qualquer pessoa não estão separados dos seus interesses. Porque você não está separado da pessoa. Então, quando você olha com essa magnitude, com essa visão, com essa amplitude de visão, você percebe que o outro não é o outro, é uma extensão de você mesmo. Então, não tem como você não amar aquele que faz parte da sua própria existência. Então, Jesus olhava para as pessoas e olha ainda para as pessoas dessa maneira. Então, olhando para uma pessoa, sabendo que é uma extensão dele próprio, e sabendo que o que tem na mente dessa pessoa é uma extensão da sua própria mente, então ele conseguia olhar para as pessoas e buscar na mente dele onde estava a correspondência com aquilo que a pessoa tinha na mente dela sobre ela mesma. Então, ele, visitando a mente dele, ele conseguia localizar os pensamentos que a pessoa estava tendo, porque é uma única mente. Então, quando você sabe que é uma única mente, você vê que é uma única mente, você vai até lá e vê que aqueles pensamentos pertencem a uma mente que é sua também. E aí, com essa visão, que só pode acontecer no amor, porque é no amor que você não vê diferenças, é no amor que você não vê separação entre você e qualquer forma de vida. Aí você vai lá e você vê o que está acontecendo. Só que quando você se interessa tanto assim por alguém, você imediatamente entrou em acordo com Deus, porque alguém que você quer cuidar já é cuidado por Deus muito antes de você querer cuidar. Então, quando você cuida de alguém cuja origem é Deus, e todos são, você entrou em acordo com Deus para cuidar dessa pessoa. Então, quando você entra em acordo com Deus, você e Deus ajudando alguém. E nesse contato, você está vendo alguém que é uma extensão de você. E você é uma extensão de Deus, e alguém também é uma extensão de Deus. Então alguém que você quer cuidar, e tem Deus na sua mente. Então, essas expressões de amor, elas respeitam o máximo que é possível que aconteça, que possa acontecer na mudança de mentalidade desse alguém que está sendo cuidado.
esse alguém que está sendo cuidado, ele está aberto para uma determinada mudança. E só vai acontecer a mudança que ele permitir. E, acima do que ele permite, a única coisa que vai gerar é medo. Então, no amor, não há uma... ou é amor ou é medo. No amor, o medo fica de fora. Então, por amor, você está fazendo alguma coisa com alguém, está se relacionando com alguém para ajudar a mudar alguma coisa na mentalidade da pessoa. Mas no amor, você sabe que até onde dá para ir em cada instante. Porque no amor você está com essa conexão com Deus. E tem uma coisa importante que eu vou aproveitar um outro princípio de milagres para falar o que você está falando. Quer falar mais? Não, só para concluir, assim, que as mudanças que podem... Por isso que as expressões de amor são máximas. Porque você vai até o máximo que dá para ir naquele exato momento com aquela pessoa. O quanto ela permite que aconteça uma mudança sem entrar no medo, né? Sem entrar no medo de deixar alguma coisa que ela tenha pego ou qualquer coisa assim. Então, até onde dá para ir no amor e sem o medo. É até aí que é o seu máximo. E eu estava olhando aqui, eu vou ler um só para complementar, que é o 34, é o princípio 34, que diz: milagres restauram a mente à sua plenitude. Por expiar o senso de carência, estabelecem proteção perfeita. A força do Espírito não deixa lugar para intrusões, que nem você falou, porque o medo vai ser visto como uma invasão. Porém, no amor, acontece a cura e a mente entra em plenitude. E aí tem o princípio 35 que fala assim: milagres são expressões de amor, mas podem não ter sempre efeitos observáveis. Então, quando você cuida de alguém, você precisa saber que o milagre, quando aconteceu. E não precisa acontecer 2 vezes. O milagre aconteceu. Porém, pode ser que a manifestação desse milagre no físico demore um pouco para acontecer. E, inclusive, pode ser que a pessoa tenha que utilizar de alguma coisa que ela acredita. Nem que seja uma cirurgia, uma medicação, né? Às vezes é uma terapia que ela acredita para fazer aquele milagre, para a manifestação da correção da mente ser observável. Então, também é importante, nunca duvide, né, do amor que você colocou ali, que gerou um milagre. Porém, pode ser que o milagre não seja observável num primeiro momento. Até esses dias a gente estava conversando com uma médica que falou sobre um estudo para a gente, mostrando que 80% da influência ou da responsabilidade do tratamento dar certo é o significado que o paciente dá para o tratamento. Então, se ele acredita no tratamento, ele vai usar aquela ferramenta para fazer manifestar um milagre ou uma mudança na mente que já aconteceu. A mudança na mente já aconteceu, e aí você usa uma ferramenta que você acredita qualquer para fazer essa manifestação acontecer no corpo. Mas primeiro aconteceu na mente. Então, sempre milagres são expressões de amor, mas podem não ter sempre efeitos observáveis. Pode ser que demore um pouco para aparecer o efeito de um milagre. Mas vai aparecer porque já aconteceu. A mudança já aconteceu na mente e ela vai se manifestar no físico. Com certeza. Ok? Com certeza. Então, agora eu queria dar uns recadinhos aqui. Temos mais um minutinho só. Eu queria convidar o pessoal para encontrar com a gente presencialmente na gravação do programa Verdade Está No Ar, nesse domingo, né, que acontece todo primeiro domingo do mês, e você está convidado para ir até a sede da Coexiste, participar da gravação do programa. Entra no site coexiste.com.br e faz a sua inscrição. Tá, esse evento acontece às 19 horas do primeiro domingo de cada mês. Exatamente. Tem mais algum recadinho? É o seguinte, aos sábados de manhã, a gente... Não são todos os sábados. É bom você ficar atento nas nossas redes. Sábados às 10 da manhã. 10h30 da manhã a gente costuma fazer uma meditação também. Só que aí, amores, é pelo Zoom, tá bom? Pelo Zoom, você entra no site coexiste.com.br, faz a sua inscrição, recebe pelo e-mail o link da reunião e a gente vai meditar juntos
pelo Zoom. É uma delícia. Esse sábado tem também. Então, o programa Verdade está no ar, que pode ser pelo YouTube ou presencial, e a meditação às 10h30 da manhã. Combinado? Ok? Então, nos encontramos com certeza nesse fim de semana, tá bom? Um Fiquem grande com Deus beijo no e coração. até a semana que vem. Grande beijo. Tchau. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial, programa